Eu sou nova. Sou Aloy, e este é o Edit Stack Daily. OpenAI acabou de transformar o aplicativo desktop do Codex em um espaço de trabalho de agente mais amplo. Ele pode descobrir ferramentas de sites por meio do WebMCP, revisar alterações em vários repositórios em conjunto, trabalhar nativamente no Linux e perguntar antes de enviar uma Apple Message. Isso é codificação, navegação, colaboração e comunicação convergindo para uma única superfície. E os agentes na nuvem não estão esperando educadamente em outra aba. Grokbot dá a vários agentes um computador persistente compartilhado, completo com arquivos, estado do navegador e logs, para que possam continuar tratando pesquisas, faturas e acompanhamentos após o notebook fechar. Isso é empolgante, e uma máquina compartilhada com login merece muito respeito. Hermes lançou as versões 8.27 e 8.19. A mais recente agrupa aproximadamente 525 pull requests mesclados, adiciona uma janela separada do navegador, atualizações remotas gerenciadas, mais de 50 servidores de ferramentas remotas verificados e controles mais rigorosos em relação a instalações, segredos e trabalhos de longa execução. Hoje, a prévia arquitetural do Ken 4, os primeiros resultados do chip de inferência Jalapeno da OpenAI, um pequeno modelo de glicose superando sistemas centenas de vezes maiores, e 2 chips do Google separando o treinamento de inferência. Você ouvirá o que as pessoas podem construir com eles, e onde a autonomia está superando a governança. O lançamento 8.27 do Hermes Agent foi em 27 de agosto, substituindo a linha de base 8.19 e consolidando aproximadamente 525 pull requests mesclados. Essa é uma versão densa, mas as mudanças mais silenciosas no runtime podem importar mais depois do primeiro dia. Busca na web e extração agora armazenam resultados em cache por um tempo de vida definido, enquanto busca de ferramentas pode emitir várias consultas e corresponder variantes de palavras, então RAM e RAN não se comportam como conceitos não relacionados. Usuários de Mac podem optar pela criptografia do keychain do sistema operacional para segredos armazenados sem aceitar prompts repetidos cada vez que o Hermes inicia. Compressão Lintail agora está habilitada por padrão para encurtar respostas enquanto preserva conteúdo útil. Instalações baseadas em imagem e gerenciadas por pacotes recusam atualizações in place não seguras. Slack ganha controles para visualizações de links. Containers Docker podem compartilhar identidades. E ambientes de terminal podem vir de backends substituíveis. Os seletores de modelo adicionam GLM 5.3 Flash, Minimax M3 Free e Minimax H3 Max Video. A versão 8.19 forneceu a base anterior, uma camada web sem chaves com rotação gratuita entre 5 fornecedores e failover entre eles, além de um seletor de modelo fuse e uma paleta de comandos Ctrl+P. Eu gosto da janela separada do navegador, gosto ainda mais do tratamento de atualizações que não mata uma tarefa. A mudança que quebra o manifesto de plugin significa que integrações construídas contra o SEMA mais antigo precisam de ajuste, e flags de comando legadas estão sendo descontinuadas. Inquilinos hospedados recebem. O WebMCP parece outro rótulo de protocolo. O que a OpenAI realmente colocou nas mãos de alguém? O aplicativo de desktop Codex agora pode usar ferramentas de site que um site expõe através do WebMCP, permitindo que o ChatGPT Work ou Codex interajam com as funções de site suportadas através de uma interface D. E o Linux não está mais apenas observando pela janela. A prévia de 11 de agosto suporta Ubuntu, Debian e Fedora em x64 e ARM64, usando os formatos de pacote nativos que essas distribuições esperam. Grokbot é um produto de agente chai separado, não um botão dentro do chat Grok comum. Ele entrou em beta inicial em 11 de agosto e expandiu o acesso novamente em 26 de agosto. Uma pessoa pode criar vários bots, enviar mensagens a eles como colegas de trabalho, colocá-los em conversas compartilhadas e passar tarefas de um para o outro. Todos os bots de propriedade de um usuário compartilham um computador em nuvem persistente, incluindo arquivos, estado do navegador e sessões autenticadas. O isolamento ocorre entre usuários, não entre os bots de um usuário. Um bot de pesquisa poderia trabalhar em um navegador logado, passar informações de conta para um bot de operações e permitir que ele processe material do Gmail enquanto o laptop do usuário está fechado.
Sites não precisam de uma API ou de um servidor de Model Context Protocol porque o bot pode operar suas interfaces de navegador. Isso é louco, e a máquina compartilhada é tanto o recurso quanto o motivo para pausar. A Shai diz que os bots podem assistir alguém executar um fluxo de trabalho uma vez, salvá-lo como uma rotina, absorver correções e retornar a conversas abandonadas. Os clientes abrangem Macs, máquinas x64 Windows 10 e 11, além de iPhone e iPad. A Shai não lista Android. O ponto de entrada mais baixo é o Cursor Pro a $20 mensais, o Super Grok começa em 30. Planos superiores de Cursor, Super Grok e Keep também se qualificam, e o uso do bot é separado das alocações ordinárias de Grok ou Cursor. Shai lista criptografia em trânsito e em repouso, uma opção de exclusão de treinamento, revisão automática para ações sensíveis e controles corporativos que cobrem prevenção de perda de dados, certificados, proxies e redes. O acesso corporativo permanece disponível apenas por lista de espera. Esses controles são importantes porque um agente continuamente conectado pode encontrar muito mais do que a tarefa para a qual foi designado. Always Run é melhor somente quando o agente lembra o estado correto, respeita os limites e deixa um rastro compreensível. Um computador em nuvem compartilhado torna a colaboração entre bots fluida, mas concentra seu alcance. GrokBot pede às pessoas para tratar os agentes como ocupantes contínuos de um computador, não como sessões de chat descartáveis. Isso é um relacionamento muito maior. A Alibaba mostrou o Ken 4 sem chamar o checkpoint de Ken 4. Então, o que exatamente é o Ken 3.8 Flash Next? É um modelo multimodal de Mystery of Experts da equipe Ken e uma prévia arquitetural da próxima geração. Mystery of Expert significa que apenas parte da rede funciona em cada pedaço de entrada. O modelo tem um backbone de 125 bilhões de parâmetros, uma tabela de embedding N-grão de 51 bilhões de parâmetros, e um módulo de 4 bilhões de parâmetros que prevê vários tokens à frente. A Alibaba informa o total combinado como 180 bilhões de parâmetros, mas apenas 6 bilhões são ativados por token. Essa pequena fatia ativa impulsiona sua alegação de eficiência. O checkpoint processa material textual e visual, enquanto sua capacidade de contexto de 1 milhão de tokens visa documentos longos, codebases e trabalho de agentes estendidos. A tabela N-grão é a peça em comum. Ela dá ao modelo memória dedicada para padrões curtos recorrentes em vez de fazer a rede principal redescrever cada relação local. A Alibaba também combina HT-Deltanet com atenção esparsa, emparelhando rastreamento eficiente de sequência com conexões seletivas de longo alcance. Caminhos residuais HT mudam como a informação flui durante o treinamento, e o otimizador Moon substitui o passo de atualização convencional. A Alibaba diz que o custo de treinamento caiu para cerca de 1/9 do que em 3.7 Plus. Esse número vem da Alibaba, então é uma afirmação até que trabalho externo reproduza. E eficiente não significa casual de notebook pequeno. O checkpoint FP8 ocupa aproximadamente 173 GB. FP8 armazena os pesos do modelo com números de 8 bits para reduzir a memória, mas isso ainda aponta para processadores gráficos de data center para auto-hospedagem séria. 6 bilhões de parâmetros ativos podem tornar a veiculação mais barata do que o tamanho total sugere, mas a pegada de memória permanece substancial. Esta é uma prévia executável da direção do Ken 4, não prova do desempenho da família finalizada. A Tata Communications diz que adicionar mais inteligência artificial conversacional não está corrigindo o atendimento ao cliente quando os sistemas por trás dele permanecem desconectados. Gaurav Anand, que lidera a Customer Interaction Suite da empresa globalmente, argumenta que as empresas anexaram inteligência artificial a software de experiência do cliente legado construído para roteamento linear dirigido por humanos. Representantes humanos agora acabando reconstruindo o que uma inteligência artificial já disse, quais sistemas tocou e o que o cliente estava tentando accomplir. Um assistente inteligente se torna outro silo se ele vê a conversa de suporte mas não a transação, política, identidade ou jornada por trás dela. Anand diz que a restrição mudou de obter dados para criar contexto empresarial compartilhado, um entendimento funcional conectando identidades, interações, transações, políticas, sistemas operacionais e funcionários humanos.
Agentes autônomos tornam essa lacuna mais difícil de esconder porque trocam informações em tempo real e podem agir antes de uma pessoa montar o contexto ausente. Isso soa verdadeiro. Sua conclusão é que orquestração agora supera outra rodada de automação isolada. Em português claro, as empresas precisam de sua inteligência existente para coordenar entre sistemas para que os clientes não experimentem as costuras. Isso coloca resolução de identidade, camadas de contexto e coordenação de agentes à frente de simplesmente substituir um modelo de chatbot. Também muda como é um bom atendimento. Um cliente não deveria ter que repetir uma entrega falhada, uma promessa anterior e o histórico da conta porque 3 agentes cada um herdou um fragmento diferente. Anand é um executivo de fornecedor, então esta não é uma medição de mercado neutra. Ainda assim, ele identifica uma falha reconhecível. O cliente ouve uma empresa enquanto seu software se comporta como 6 departamentos se encontrando pela primeira vez. Respostas mais rápidas não repararão essa fragmentação, podem apenas expô-la mais cedo. E uma vez que um agente pode emitir um reembolso, alterar um pedido ou prometer uma data de entrega, contexto desconectado deixa de ser apenas irritante. Torna-se uma responsabilidade operacional com um cliente anexado. Um agente recebe uma revisão de segurança. 10 agentes começam a ligar uns para os outros. Quão rapidamente isso se torna um problema diferente? Muito rapidamente porque relacionamentos possíveis crescem mais rápido que a contagem de agentes. Uma solicitação de suporte pode passar por um classificador, agente de registro do cliente, agente de política e agente de cumprimento antes que uma pessoa a veja. Cada transferência carrega autoridade, contexto e aprovação implícita. Outro agente pode se conectar a vários agentes e sistemas existentes, criando muitos caminhos em vez de um novo link. Revisar agentes separadamente pode perder o que a frota faz junto. Um agente de baixo privilégio pode chamar um com acesso mais amplo, o que aciona um terceiro sistema. Ninguém concedeu intencionalmente ao primeiro agente a capacidade final, ainda assim a cadeia a produziu. Depois, investigadores podem ver logs isolados, mas lutam para reconstruir por que uma ação ocorreu 3 saltos depois. Governança tem que render contas de caminhos alcançáveis, não apenas componentes nomeados, quais agentes podem contactar quais sistemas, qual identidade cada chamada carrega, e como uma solicitação upstream se torna uma ação downstream. Registros de aprovação únicos envelhecem mal conforme implantações, ferramentas e permissões mudam. Se a propriedade para em cada limite do agente, o espaço entre eles se torna infraestrutura não possuída. Controles familiares podem parecer saudáveis separadamente. Cada agente pode ter um dono, cada ferramenta pode registrar solicitações e cada aplicação pode impor permissões. A cadeia combinada ainda pode produzir um resultado não intencional porque nenhum componente vê o caminho inteiro. Registros duplicados podem divergir conforme agentes passam resumos em vez de contexto original, deixando ações downstream baseadas em contas comprimidas ou desatualizadas. A Liquid Inteligência Artificial lançou Pipette, uma suíte de benchmarking de código aberto para medir modelos em telefones, laptops e outros dispositivos onde eles realmente rodarão. Cartões de modelo frequentemente reportam qualidade sob condições de classe servidor e precisão numérica generosa. Uma vez que o modelo é comprimido, colocado atrás de um runtime móvel e limitado por um processador real e sistema de memória, esses números de manchete podem predizer muito pouco. Pipette trata o modelo, quantização, runtime e dispositivo como um experimento combinado. Quantização significa representar os números de um modelo com menos bits, cortando memória e frequentemente aumentando velocidade ao custo possível de qualidade. Essa troca muda entre chips e software. Um modelo que parece melhor em precisão total em um servidor pode perder para um concorrente menor depois que ambos são comprimidos para um telefone. A Liquid Inteligência Artificial fez parceria com Artificial Analysis como validador independente de metodologia. Pipette pode reportar qualidade e latência para uma configuração de modelo definida em hardware específico, e equipes podem adicionar perfis de dispositivo porque a suíte é reproduzível e de código aberto. Isso é muito mais próximo da decisão por trás de um assistente de escrita offline, recurso de câmera ou interface de voz local. Não qual modelo lidera globalmente, mas qual pacote exato responde rápido o suficiente e permanece preciso no dispositivo que as pessoas possuem.
Honestamente, estou entusiasmado com essa mudança porque a inteligência artificial no dispositivo sofreu de teleporte de benchmark. Números medidos em um ambiente de alguma forma materializam em marketing para outro. Pipette não pode levantar tetos térmicos, de memória ou de bateria de um telefone, e seus resultados cobrem apenas as configurações medidas, mas fornece uma linguagem compartilhada para o compromisso. Uso sustentado também importa. Um modelo pode parecer rápido por uma explosão e ficar lento conforme um dispositivo aquece. Uma vez que o modelo e a stack de implantação se tornam um produto observável, essas restrições físicas param de se esconder atrás de um leaderboard abstrato. Isso não tornará as escolhas de dispositivos simples, pelo menos as torna reais. Equipes também podem comparar execuções sustentadas, não apenas uma explosão de dispositivo legal. A OpenAI diz que Jalapeno oferece velocidade de inferência e eficiência energética líderes do setor. Quanto podemos concluir dos primeiros números? Podemos concluir que o chip de inferência personalizado da OpenAI alcançou o ponto de produzir resultados de desempenho divulgados. Inferência é a computação usada quando o modelo treinado gera uma resposta. É a despesa recorrente atrás de cada resposta de chatbot, conclusão de código, interpretação de imagem e resumo automatizado. A OpenAI diz que Jalapeno produz maior throughput, mais respostas por segundo, e menor latência, menos espera por cada resposta do que opções comparáveis. Esses resultados foram publicados em 25 de agosto como a primeira validação concreta de um esforço de múltiplos anos para projetar silício interno. Mas esses são as medições da OpenAI, então não compro o líder do setor como resolvido até que benchmarks independentes definam as cargas de trabalho e reproduzam a comparação. Resultados de chip podem mudar dramaticamente com o tamanho do modelo, formato numérico, batching, movimento de memória e quanto tráfego chega de uma vez. Uma carga de trabalho interna favorável não prevê automaticamente cada aplicação externa. O que já está claro é porque a OpenAI quer o chip. O treinamento ganha os grandes títulos de gastos de capital, mas a inferência se repete cada vez que alguém usa o produto. Mais respostas por servidor ou menos watts por resposta podem melhorar margens em enorme escala. Isso pode eventualmente afetar preços, velocidade de resposta, ou tamanho dos modelos que a OpenAI pode servir de forma econômica. Possuir mais da camada de serviço também dá à OpenAI poder de negociação sobre planejamento de capacidade e roadmaps de aceleradores externos. As próximas divulgações úteis são se o Jalapeno permanece interno, se o tráfego do ChatGPT ou da API roda nele, e como ele performa sob condições comparáveis independentes. Os primeiros resultados de silício são progresso real, ainda não são uma celebração pública. O Google Research e a Universidade de Nova Gales do Sul Sydney criaram o Gluco-FM, um modelo de base para dados de monitor contínuo de glicose, com apenas 720 mil parâmetros. Em 14 avaliações de coorte e tarefa, ele obteve uma média de 58,8 na área sob a curva Precision Recall, um score útil quando eventos importantes são menos comuns que as leituras ordinárias. Ele superou o Gluformer com 135 milhões de parâmetros e o Moment com 385 milhões. Esses concorrentes são aproximadamente 190 e 535 vezes maiores. Esse tipo de resultado de modelo pequeno que chama atenção. Monitores contínuos de glicose produzem uma leitura a cada poucos minutos, mas o traço mistura deriva biológica lenta com picos curtos causados por refeições, exercícios, medicação, estresse e outros eventos. O Gluco-FM não força um modelo de sequência geral a desembaraçar tudo através de escala. Ele separa o traço em um fluxo fisiológico lento e um fluxo de eventos transitórios, codifica-os através de caminhos distintos e então os combina. Ele aprende primeiro de traços de glicose não rotulados através de autossupervisão, absorvendo estruturas recorrentes antes da adaptação a uma predição específica. Isso importa porque rótulos médicos são caros, coortes diferem, e dados de glicose são barulhentos e altamente individuais. Ok, a comparação de tamanho é surpreendente, mas eu resistiria a transformar uma vitória em benchmark em uma revolução clínica. O Gluco-FM é um protótipo de pesquisa sem análise e autorização regulatória, interface de programação pública, pesos abertos ou parceria de dispositivos. Nada aqui autoriza uma decisão médica. O que ele desafia é a suposição de que um modelo de base biomédico deve herdar a escala dos modelos de linguagem.
Quando o design separa processos biológicos da forma como os dados se comportam, centenas de milhões de parâmetros genéricos podem ser menos úteis que um modelo pequeno moldado ao redor da fisiologia. Um modelo tão compacto poderia eventualmente tornar a análise contínua mais fácil de colocar perto do sensor ou dentro de hardware de saúde restrito, mas a avaliação publicada estabelece performance de pesquisa, não implantação clínica. O VIS é uma estrutura que melhora as instruções usadas para treinar modelos de visão. Ele examina uma imagem, remove requisitos que não podem ser verificados, propõe novas restrições a partir de exemplos armazenados e verifica tarefas candidatas usando ferramentas executáveis mais julgamentos estruturados de um modelo de linguagem. Então ele não continua produzindo mais do mesmo material sintético? Certo. Quando o modelo de visão-alvo falha, a estrutura diagnóstica fraqueza e projeta material de treinamento posterior ao redor dela. Esse feedback também se torna uma recompensa de aprendizado por reforço, evitando o modelo de recompensa treinado separadamente. No milímetro IFEVAL, um benchmark para segmento de instruções multimodais, modelos treinados com VISA superaram linhas de base fortes enquanto preservam resultados em 7 avaliações multimodais mais amplas. Esse é o resultado útil. Os dados mudam em resposta ao que o modelo ainda não entende. Ele pode aperfeiçoar assistentes solicitados a inspecionar uma imagem, obedecer várias restrições e retornar um formato preciso sem negociar habilidade visual mais ampla. Instruções geradas ainda não são automaticamente confiáveis, mas o diagnóstico de falhas se torna tanto currículo quanto sinal de treinamento. O Grok 4.6 agora está no Microsoft Foundry, o catálogo do Azure para avaliar e implantar modelos de inteligência artificial gerenciados. Isso coloca o flagship da Shay dentro da mesma superfície de compra corporativa e infraestrutura que sistemas frontier concorrentes. Ele tem uma janela de contexto de 500.000 tokens e 4 configurações de esforço de raciocínio, baixo, médio, alto e extra alto. A Shay o posiciona para agentes de longa execução, sistemas de codificação, copilotos de engenharia, assistentes de pesquisa, automação empresarial e trabalho visual interativo. A janela de contexto pode conter grandes corpos de código ou documentos, mas capacidade sozinha não garante atenção útil em cada token. O Foundry torna comparações mais fáceis porque organizações podem colocar o Grok ao lado de outros modelos do catálogo dentro do Azure em vez de construir um caminho de implantação inteiramente separado. E essa distribuição pode importar quase tanto quanto outro gráfico de benchmark. End-to-end gerenciados se encaixam nos controles empresariais, relacionamentos de compra e superfícies de governança que clientes já usam no Azure. O Grok Bot é a aposta de computador persistente da Shay, o Grok 4.6 no Foundry é a aposta de fornecimento de modelo. Um dá aos agentes uma máquina contínua, enquanto o outro dá às empresas um endpoint de modelo gerenciado. Essas são decisões de confiança muito diferentes mesmo com o nome Grok em ambos. Essas opções podem ser separadas na prática. Uma empresa pode querer um modelo Grok sem dar a um bot persistente um computador logado, ou pode querer ambos em níveis de confiança diferentes. O Foundry reduz o atrito de procurement e não a incerteza. Qualidade, latência, manuseio de dados e economia ainda dependem da carga de trabalho. Mas a Shay ganhou uma rota convencional para organizações já padronizadas em identidade, cobrança, monitoramento e implantação do Azure. Isso pode transformar um modelo de uma opção externa interessante em algo que uma equipe existente pode realmente comprar e operar sem criar uma ilha de infraestrutura separada. Essa distinção é central ao avaliar o agente desktop da Shay contra seu modelo hospedado. O prefix leading reduz o custo de memória do raciocínio de modelos longos retendo a instrução original mais apenas uma janela móvel de texto recente. Então o modelo continua pensando, mas não arrasta cada pensamento anterior atrás dele? Exatamente. Etapas intermediárias mais antigas são descartadas conforme o modelo avança, colocando um teto na memória de trabalho mesmo quando a cadeia de raciocínio continua crescendo. Pesquisadores relatam aproximadamente um aumento de velocidade de 3 vezes sem retreinamento enquanto preservam a precisão. Modelos treinados com a mesma política foram estendidos além de 100.000 passos de raciocínio. Isso não prova que cada pensamento descartado era inútil. Sugere que grande parte do histórico do meio para de contribuir uma vez que o modelo avança.
Agentes de longa execução atualmente pagam repetidamente para carregar contexto expandido através de cada etapa, então uma janela recente estável poderia reduzir a pressão de memória. O trade-off é o esquecimento seletivo. Uma descoberta inicial ainda pode importar depois que sai da janela. A versão 11 do Open Web UI adiciona um filtro de aprovação humana para chamadas de ferramentas. Por ser uma interface auto-hospedada usada em sistemas de inteligência artificial local, ferramentas anexadas podem transformar uma conversa em ação. Um administrador ativa a funcionalidade, e uma conversa pode mudar de execução automática para um modo onde cada chamada de ferramenta solicitada aguarda uma decisão de permitir ou negar. A pessoa responde por botão ou atalho de teclado, uma chamada por vez. Finalmente, uma interface local está tratando a transição de palavras para ações como um evento visível. A escolha é lembrada quando alguém retorna à conversa. A funcionalidade documentada é deliberadamente restrita, ativação no nível de administrador, um modo por conversa e decisões por chamada. Não alega ser um mecanismo de política para todo o workspace. Restrito está bom. O modelo local que pode buscar arquivos, contatar serviços ou alterar dados cruza uma fronteira significativa quando invoca uma ferramenta. O Open Web UI agora coloca uma decisão nesse limite sem remover as ferramentas totalmente. A mesma conversa pode permanecer útil para análise enquanto uma ação sensível aguarda uma pessoa. Essa separação é especialmente valiosa quando o modelo propõe várias chamadas e apenas uma merece permissão. Eu não confundiria cliques repetidos com governança completa. Um pedido prejudicial persuasivo ainda pode ser aprovado, e a aprovação não diz nada sobre se a ferramenta subjacente é projetada com segurança. Mas o consentimento explícito torna a execução silenciosa menos provável e dá à intenção humana uma oportunidade clara de interromper a ação antes que ela alcance outro sistema. O Google apresentou sua família de 8ª geração de unidades de processamento Tensor no Hot Chips como 2 chips específicos para cargas de trabalho, TPU-8T para treinamento e TPU-8i para inferência. Treinamento é o processo caro de ensinar um modelo a partir de dados. Inferência é o trabalho repetido de usar esse modelo para produzir resultados. O Google está projetando silício separado em torno dessas diferentes demandas em vez de apresentar um chip com uma resposta universal. Essa divisão ecoa o jalapeno. Uma vez que a inferência se torna uma carga de trabalho recorrente enorme, otimizar apenas para execuções massivas de treinamento deixa dinheiro e eficiência energética na mesa. O treinamento favorece computação paralela enorme e comunicação entre aceleradores. A inferência também precisa lidar com tempo de resposta, volume de atendimento, acesso à memória e tráfego que sobe e desce imprevisivelmente. Uma família compatível permite que o Google ajuste cada chip enquanto mantém software relacionado, rede e infraestrutura de nuvem ao redor deles. A vantagem em comum do Google é que ele pode moldar o software do modelo, compilador, rede do data center, acelerador e serviço de nuvem juntos em vez de comprar cada camada de fornecedores separados. Estou interessado, mas a divulgação do Hot Chips estabelece a divisão de trabalho mais claramente do que estabelece a economia para o cliente. Conclusões públicas ainda precisam de disponibilidade no Google Cloud, benchmarks específicos para cargas de trabalho e precificação. As TPUs do Google geralmente chegam a desenvolvedores externos através de sua nuvem e parceiros selecionados, e apresentações em conferências frequentemente chegam antes da disponibilidade ampla. Se o 8T diminuir o custo de clusters de treinamento grandes enquanto o 8i melhorar a taxa de transferência ou latência de atendimento, o Google pode transformar especialização de hardware em vantagens visíveis na nuvem. Ele também poderia alocar capacidade de treinamento cara separadamente da frota mais estável necessária para responder a requisições de produção. Por enquanto, o fato concreto é que o Google não quer mais que uma TPU de 8ª geração represente ambos os trabalhos. A questão competitiva é se os clientes podem ver esses ganhos em serviços reais e comprá-los a um preço que importa. O Nanobot chega com 47.466 estrelas em sua primeira aparição rastreada. É um framework de agente Python ultraleve e auto-hospedado que combina interface web, ferramentas memória, suporte ao Model Context Protocol, fluxos de trabalho multi-agente, automação e integrações de chat. O Release 3 chegou em 25 de julho. E o repositório ficou ativo novamente em 27 de agosto.
O Codebase Memory MCP está logo atrás com 40.870 estrelas, aumentou 6.123 em 30 dias, um salto de 17,6%. Transforma repositórios em grafos de conhecimento persistentes e alega consulta submilissegundos em 158 idiomas a partir de um binário estático sem dependências. Esses dois se encaixam de forma incomum. O nanobot pode coordenar agentes pessoais, enquanto o Codebase Memory dá aos agentes de codificação um mapa de repositório durável em vez de fazê-los ler repetidamente os mesmos arquivos. O FastMCP fornece a camada de construção Python para servidores customizados do Model Context Protocol. Tem 27.406 estrelas, ganhou 595 em 30 dias, e enviou o release 3.4 em agosto. O Codebase Memory tem o evento de tração mais forte com o release 10 e esse crescimento de 17,6%. O aumento do FastMCP é menor, mas seu papel é fundamental. Ajuda desenvolvedores a expor seus próprios serviços como ferramentas que os outros sistemas de agente podem chamar. O progresso dos modelos hoje aconteceu em arquitetura, atendimento e adaptação de domínio em vez de um novo flagship geral para propósito geral. O Ken 3.8 Flash combina raciocínio multimodal com uma janela de contexto de 1 milhão de tokens, enquanto o GLM 5.3 Flash oferece multimodalidade nativa, codificação eficiente e aproximadamente 1.3 milhões de tokens de contexto através de acesso hospedado. O release local selecionado é Zyorg GLM 5.3 Flash, falado como ZI GLM 5.3 Flash. Está em alta no Hugging Face com 1.248 curtidas, 34 downloads registrados e licença MIT. Suas tags publicadas cobrem geração de texto, conversa e trabalho de imagem para texto em inglês e chinês, com pesos empacotados em safetensors para runtimes de transformador comuns. Essa combinação é atraente, contexto longo, entrada multimodal e pesos baixáveis focados em codificação e tarefas estendidas de agente sem forçar cada requisição através de um aplicativo fechado. Aberto não apaga o custo de implantação, o formato dos pesos, comportamento de contexto, condições de benchmark e requisitos de hardware determinam onde pode realisticamente rodar. Mas acesso direto aos pesos das organizações, controle sobre posicionamento de dados, atendimento e modificação que uma listagem apenas por API não pode fornecer. O Radar torna podcasts pesquisáveis e usáveis por agentes de inteligência artificial. A plataforma da Particle transcreveu e indexou mais de 130 mil podcasts, expondo suas conversas através de pesquisa, uma API e Model Context Protocol. A EDB, enquanto isso, argumenta que governança precisa viver na camada de dados porque política executável pode controlar acesso rápido de agentes de forma mais confiável do que requisições no nível de prompt. Esses desenvolvimentos colidem perfeitamente. Agentes podem consultar conhecimento falado como dados estruturados, então política de acesso precisa viajar com esses dados. O Portable Computer da Perplexity cobre execução combinando modelos locais, um harness, conectores e um sandbox aplicado pelo sistema operacional em NVIDIA DGX Spark. Etapas locais não carregam custo por token, enquanto o sandbox fornece um limite definido ao redor do que essas etapas podem tocar. Para as fontes, especificações, páginas de projetos e detalhes de suporte por trás de tudo que cobrimos, olhem as notas do show em tobionfitnesstech.com. Obrigado por ouvir o Edit Stack Daily. Voltamos em breve.